Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Tranquilo aí? Tranquilo, na boa, aquela tradicional quinta-feira, 10h30 da noite, em ponto. Já estou na minha casa, não estou no meu estúdio móvel, o que já sempre é um alento, né? Chegar em casa depois do trabalho, numa quinta-feira, 10h30 da noite, é sempre um alento. Mas é isso aí, vida que segue. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos do que interessa. Bom, gente, comentamos aí no último período, né, sobre as constantes altas na taxa de juros aqui em Israel para tentar conter a inflação. A taxa de juros subiu bastante nos últimos meses. A gente sempre vinha falando, né, que aparentemente não estava acontecendo, mas agora surgiu a notícia, né, João, de que a inflação vem diminuindo um pouco, a economia vem crescendo e o dólar está com aqueles altos e baixos que a gente vem acompanhando. Essa subida e descida do dólar aí tem a ver com a economia ou com a reação do mercado frente a toda essa confusão política que a gente vive aqui, cara? Cara, boa pergunta. E eu, como não sou economista, não vou saber te responder isso tão bem. Mas eu posso tentar interpretar de maneira leiga, influenciado pelos jornalistas econômicos e um outro economista que deu pitaco aí na imprensa esses dias. Enfim, como você comentou, os juros em Israel eles subiram bastante, né? O Banco Central de Israel subiu muito os juros nos últimos meses para tentar frear a inflação. Enfim, uma opinião que eu vi na semana passada, né, num podcast de economia, foi que a inflação em Israel não parou de crescer até agora, né? Esse foi o primeiro mês que a inflação teve queda nos últimos, se não me engano, 9 meses. Enfim, enquanto a inflação estava subindo, mesmo com o aumento dos juros, a avaliação que esse economista tinha feito é que não fossem essas ações do Banco de Israel, né, que é o Banco Central daqui, a gente estaria com inflação na casa dos 2 dígitos já. Enfim, não dá para saber o se é parte da história que a gente não conhece, mas o fato é que o governo, especificamente, não tomou absolutamente nenhuma medida para controlar a inflação. O Banco Central foi quem tomou, controvérsias ou não, enfim, foi ele quem tentou frear a inflação, e aparentemente a inflação foi freada agora. Agora, eu acho, Marquinhos, se você me perguntar, leigo como eu sou, que não tem a ver com a questão política essa queda da inflação, porque o Israel está crescendo. O país teve um crescimento de 4% agora, né, enfim, né, até agora, nesse ano, né, não é um crescimento cumulativo, um crescimento geral nos últimos 12 meses, se não me engano, e tem crescido mais nos últimos meses. Então, a economia do país, apesar da reforma, na verdade, apesar da reforma, não, porque a reforma está paralisada. Isso é o que impulsa um pouco o crescimento da economia, né? ou pelo menos que não trava a economia. O país está crescendo. A inflação ela teve uma queda, ela caiu de 5% para 4,6%, né? E a tendência que se espera é que ela caia mais no próximo mês. E aí, no próximo mês, o Banco Central de Israel ele deve, pela primeira vez em acho que 13 meses, não aumentar os juros. Né? Por quê? Por causa dessas sinalizações que a gente está vendo agora. 2, porque o Banco Central norte-americano não aumentou os juros, ou não deve aumentar os juros, que a inflação lá também tem uma retrocedida, agora não sei se eu usei o verbo de maneira correta, enfim, retrocedeu de maneira significativa. Lá nos Estados Unidos, sim, estava em 2 dígitos a inflação, e ela diminuiu. Enfim, a inflação nos Estados Unidos ela influencia no mundo inteiro, os Estados Unidos imprime dólar, enfim, isso influencia a economia do mundo inteiro. Isso além da quantidade de exportações e importações nos Estados Unidos, enfim, como a economia norte-americana influencia o resto do mundo. Talvez um pouco menos agora do que há 10 anos, quando a China era uma potência menor, mas enfim, a economia israelense ela segue muito a economia norte-americana. Os Estados Unidos ainda é o principal parceiro comercial de Israel, a China vem ocupando um espaço crescente aí, mas ainda não é determinante como é para outros países. E a expectativa é de que, enfim, os juros aqui vão diminuir. Né? Agora, o importante a gente dizer que quem freou drasticamente o crescimento da inflação foi o preço da compra e venda de imóveis. Né? Isso caiu quase 2% nesse último mês, e isso deu um baque na inflação do país. Porque, enfim, é um produto de alto custo, né? E enfim, com a maioria dos israelenses, quando adquire um imóvel, ele faz por meio de uma hipoteca com juros, né, que é financiada pelos bancos. Enfim, se os juros estão altos,
você compra menos, você pensa 2 vezes antes de comprar, então isso acaba fazendo com que o preço caia, né. Por outro lado, o preço do aluguel ele subiu quase 9%. Então é um preço, enfim, que tá caro. Enfim, teve outros produtos que tiveram aumento, por exemplo, frutas, né, e verduras tiveram aumento também na faixa dos 9%. Os seguros, obviamente, com a alta dos juros, aumentaram, mas outros produtos diminuíram, né. O principal, o que na verdade, move essa queda é a da compra de imóveis, mas não é o único, né. Enfim, então a gente teve uma pequena diminuição da inflação, e o que o Banco Central de Israel calcula é que daqui, a 1 ano, mais ou menos, em junho do ano que vem, a inflação vai estar estagnada no nível que ela estava, desde antes da pandemia. Enfim, na verdade, desde antes da pandemia não, desde um pouco depois, né, de que a pandemia freou, porque na pandemia, a gente teve aqui deflação praticamente, né, enfim, os preços diminuíram muito, até porque a economia estava em queda, como aqui, como no mundo inteiro. Enfim, esperamos para ver, né? Por agora, eu não sei nem se comemoro, se é uma boa notícia ou não, porque essa queda da inflação é um produto que eu não tenho acesso, basicamente, que é a compra de imóveis. Eu que pago aluguel, enfim, vou ter aumento do meu aluguel daqui a pouco, então não tem muito o que comemorar. Mas se isso for uma tendência a futuro, pode ser que seja uma coisa positiva, hein? O dólar, ele tinha disparado, e depois ele deu uma freada, né? E isso tem totalmente a ver com política, então eu vou deixar para o próximo bloco. Quando eu perguntei se tinha a ver com o aumento, o crescimento e a diminuição, não eu estava me referindo ao dólar, né? Justamente isso, porque, enfim, tem a ver com a política, era aquela questão se essa confusão política toda que a gente vive afetava o dólar ou era uma questão de economia mesmo. Mas, enfim, eu acho que, só para complementar, né, dar alguns elementos aí do que você colocou, houve, por conta também do aumento da inflação, como você colocou, né, o aumento da taxa de juros, e que teve um aumento das hipotecas e um aumento dos aluguéis, e nesse último mês também foi sentido uma diminuição de 30% na ocupação dos restaurantes no último mês, ou seja, o pessoal está tendo que gastar mais dinheiro em aluguel, mais dinheiro na mascanta, né, como é que chama? Acabei de usar a palavra e esqueci agora. No pagamento aí, né, da casa própria, na prestação da Hipoteca. casa própria, na hipoteca, e deixou de sair, né? Deixou de ir a restaurante. E o que também eu acho que é importante comentar, apesar de agora estarem falando, né, que a inflação freou, recentemente, mês passado, né, a gente continuou tendo aumento aí nos produtos de laticínio e tudo mais, inclusive as empresas elas esperaram pela festa de Shavuot, que aconteceu há 3 semanas atrás, né, que é uma festa onde se consome muito leite, muito derivado de leite, não se come carne, né, então toda a festividade é baseada em derivados de leite. Os produtores, as fábricas, eles decidiram aumentar o leite somente após Shavuot, para encarecer menos ainda a festa. Mas, enfim, a gente continua tendo aumento. Esse mês, pela primeira vez nos últimos 2 ou 3 meses, se eu não me engano, acho que foram nos últimos 2 meses, não houve aumento da gasolina. No período anterior, o que o governo vinha fazendo era diminuir o imposto, né, para impedir o aumento, o que é uma medida um tanto quanto complicada, né, porque você mantém os lucros, né? Eu cheguei a comentar disso na época, você mantém o lucro do monopólio, do cartel das empresas aqui, né, dos postos de gasolina, e você deixa de arrecadar imposto, né? Só que esse mês subiu a gasolina, foi de 6,81 para 6,85. Mais um crescimento aí que todo mês praticamente tem. Na época da pandemia, como você falou, a gasolina baixou pra caramba. Na época a gente pagava, chegou a 4 shekel a gasolina. Mas, enfim, depois que assim começou a abrir, também voltou rapidinho para o preço normal e chega a esses absurdos que a gente vê agora. Mas é isso, é um pouco aí de como a gente vem se relacionando aí com a economia israelense nesse último período. Bom, a segunda notícia do bloco, a gente, na verdade, né, João? O João mandou uma atualização nos 40, acho que já estava era acréscimo da FIFA, eu acho, né, João? Já estava tardão, às vezes, uns 70 minutos do segundo tempo já. Estava terminando já a edição e mandou um acréscimo, uma notícia, como é que chama? Break news, né? Para comentar. A gente, no episódio passado, comentou, né, da violência na sociedade árabe, e continuou a violência no último final de semana. A gente passou o número de 100 cidadãos palestinos, né, residentes em Israel, cidadãos de Israel, que foram mortos dentro aqui da linha verde, foram mortos em função da violência, né, que tem dentro da sociedade árabe aqui dentro de Israel.
Chegamos ao número de 103, a gente quando gravou o último episódio estava em 97, chegamos ao número já de 103 no último final. No sábado à noite, quando o episódio foi publicado, a gente chegou em 102, essa era a atualização que era para ter saído, mas não deu tempo, e agora a gente tem com 103, fechamos a semana com 103, uma semana relativamente calma, mas a gente teve também mais uma morte que marcou muito, até porque não acontece, né, não é um caso que acontece constantemente, é um caso raro nesse caso da violência, né? É uma menina drusa que é lésbica que foi assassinada também por conta da sua orientação sexual. João, eu sei que você escreveu um fio enorme no Twitter. A gente vem comentando bastante aí sobre a violência na sociedade árabe nos últimos anos. A gente tem um governo que o ministro da Segurança Nacional, né, que sempre, como eu falo, segurança nacional é a segurança nacional judaica, né? No caso, é o nacional no sentido de povo. Então, ele está cuidando ali da segurança nacional do povo judeu e não dos árabes que vivem aqui em Israel, não do povo israelense, vamos dizer assim. O nosso nosso ministro da Segurança Nacional, Benito Gvir, ele não faz absolutamente nada, né, João? Aparece só para espernear, só para fazer tumulto, mas não apresenta nenhuma medida pública, nenhuma política pública que visa combater a violência na sociedade árabe, que se arrasta por muitos anos e, a cada dia que passa, se torna mais difícil de resolver. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, João, vai tratar isso só o governo, se um dia tratar isso, vai tratar só como caso de polícia ou violência questão social, cara? Não, depende de que governo, né? Pois Enfim, é. eu, na verdade, para escrever esse fio, eu escutei um podcast, fui atrás de algumas notícias e fiz um apanhado, né, de algumas informações. Enfim, eu não quero chover no molhado, a gente toda semana está falando sobre os mesmos assuntos, então eu vou tentar ser breve agora nisso, apesar de ser um assunto muito importante, né? Até porque essa semana a gente teve um caso só que chamou a atenção e eu quero me referir mais a ele, que é um caso um pouco diferente do resto. Mas, enfim, a gente chegou a mais de 100 mortos da sociedade árabe esse ano. A gente está no número 83% superior ao que era no ano passado, no mesmo período. Ou seja, a gente está com quase o dobro de mortos até metade de junho, dentro da sociedade árabe. Ano passado a gente terminou o ano, se não me engano, com 130 mortos da sociedade árabe, uma coisa assim, e agora em junho já está com 103. Né? Se fizerem as contas, está morrendo mais ou menos enfim, 18, 15, sei lá, 15 por mês, até o final do ano, onde vai chegar a 200, nesse ritmo que a gente está agora. 15 por mês? Não, talvez um pouco mais, fiz a conta errada. Enfim, 18 por mês seria, acho que, o mais adequado. Enfim, e a verdade é a seguinte, o Ben-Gvir, ele não tem projeto para resolver esse problema, né? Ele está falando aí da força nacional dele, que é a milícia, né? Que isso vai resolver o problema, mas na verdade ele não só não tem projeto, como o que ele fez foi acabar com o projeto que estava sendo desenvolvido pelo ex-vice-ministro de Segurança Pública, Yoav Segelovich, que é um ex-policial, ex-oficial da polícia, que foi encarregado justamente para resolver esse problema na sociedade árabe. E ele, junto com o orçamento que o governo passado destinou para melhorias na sociedade árabe, né, que é o que o atual governo chama de dinheiro da Irmandade Muçulmana, né, que o governo anterior teria supostamente passado à Irmandade Muçulmana, que é como eles chamam o Partido Ram, que outrora era um potencial parceiro deles, mas enfim, era na verdade dinheiro para você fazer melhorias sociais, para você estabelecer uma confiança entre a sociedade árabe e o Estado, né? Não é nem o governo, entre a sociedade árabe e o Estado, para que você possa, enfim, transformar eles em cidadãos, né? Iguais a todos os outros, se na teoria eles já são, na prática eles estão muito longe de estar iguais à comunidade judaica. E é óbvio que a população judaica tem um tratamento muito diferente se ela está em Tel Aviv ou se ela está na periferia, mas enfim, a diferença é que a população árabe está quase toda na periferia, né? E até algumas outras nuances aí nesse meio do caminho. Enfim, então, um lugar, né, uma população que é hostil ao Estado, que é desconfiada em relação ao Estado, que é pobre, enfim, que tem condições sociais bastante, enfim, problemáticas, né? 46% da população árabe está abaixo da linha da pobreza, contra 21% que é a média nacional. É natural que se tenha um vácuo na criminalidade, quando a polícia terminou a criminalidade com os grupos criminosos da sociedade judaica, que ela fosse, enfim, que esse vácuo fosse despontar ali no meio da sociedade árabe. Não existe vácuo
enfim, no capitalismo, e pelo menos enfim, em relação ao que dá lucro, né? E a criminalidade dá lucro, e, enfim, quando você cortou as cabeças dos criminosos judeus, no mundo árabe eles tinham onde se criar, e estão ali 10, 15 anos, né? E lá com uma facilidade ainda maior. Enfim, e aí o Segalovich elaborou um projeto que tinha a ver com o aumento da segurança, com orçamento para a polícia também, obviamente, mas que antes de tudo você tinha que dar cidadania àquelas pessoas. E ele começou os primeiros estágios, levando infraestrutura para esses lugares, estabelecendo canais de diálogo com a população, e investindo até oposicionistas históricos enfim, do Estado, o prefeito de Al-Fahim, né, que de sionista ele não tem absolutamente nada, ao contrário, é muito crítico ao Estado, né, não só aos governos, ao Estado de maneira geral e a relação com os árabes, elogiou o projeto, disse que dali estava saindo alguma coisa. E o Ben-Gvir chegou no poder e, enfim, eliminou essa estratégia do Segalovich, porque tudo que o governo anterior fazia era ruim, porque isso era ajudar a Irmandade Muçulmana. Na verdade, isso não passa de um pretexto, um discurso demagógico. Na verdade, o Ben-Gvir ele não quer investir na melhoria da sociedade árabe, né? Ele quer investir nos colonos, ele quer investir em grupos radicais, ele quer investir na população ortodoxa e, enfim, cortou o orçamento ali e fez vista grossa do que está acontecendo ali. E para ele joga, enfim, entra com força ali, parecido com como a polícia militar faz, né, nos bairros pobres do Brasil. Enfim, atira primeiro e depois pergunta, e assim se resolve o problema, né? Eles são violentos, assim se resolve o problema. O mesmo Ben-Gvir, aliás, que essa semana anunciou que não vai renovar a cadência do Kobi Shabtai, que é o chefe da polícia, e ele disse isso justamente no momento que o Kobi Shabtai estava na Europa, visitando o irmão dele, que está com uma doença grave, está entre a vida e a morte, né? E ele anunciou isso bem quando o Shabtai tirou licença para visitar o irmão. Imagina o Shabtai num momento super crítico desse, tendo que receber essa notícia de que ele não vai seguir no cargo dele, né? Enfim, para ver como o Ben-Gvir ele não é só politicamente asqueroso, ele é uma pessoa asquerosa. Mas enfim, fechando esse parênteses. Então a gente chegou ao número 103 e vocês não tenham dúvida que esses números vão aumentar. E a população árabe israelense acho que vai chegar um momento que eles não vão deixar barato isso, né? Eles vão sair para protestar. Eu não sei se eles vão somar os protestos contra o governo que estão nas ruas agora, ou se eles vão inaugurar protestos novos. Já está tendo alguns protestos na cidade árabe, mas eu acho que eles tendem a crescer, porque está demais. Está muito além da conta, está muito grave, a sensação de insegurança é muito grande, e 2/3 dos mortos são inocentes. E são pessoas que não têm relações com o crime organizado, são pessoas que, em sua maioria, são familiares de vítimas, né, ou de perseguidos pelo crime, que, para se vingar enfim, de pessoas que não pagaram dívidas ou de pessoas de outras facções, eles são mortas, né? São mortas como familiares de rivais. Então, pagam o preço pelo fato de que um irmão tem uma dívida, um pai se meteu com crime organizado e não, enfim, e não arcou e não conseguiu enfrentar o outro grupo, e aí acabou que morreu a família inteira como consequência, né? Então, acho que uma hora isso vai explodir. Agora, o assassinato dessa semana, mais crítico, foi de uma menina de 18 anos, né? Uma jovem adulta, chamada Sarit Ahmed Shakor, que é drusa, que não é muçulmana, e que foi assassinada. O principal suspeito pelo seu assassinato é o seu irmão. Okay? E foi um dos casos que a sociedade árabe conhece como mortes por honra, okay? Que é porque ela era lésbica. E o irmão, simplesmente, para honrar a família, já que a cultura drusa é uma cultura muito conservadora, a cidade drusa ela é proporcionalmente mais religiosa do que a cidade judaica, por exemplo, ela não tolera esse tipo de situação e eles ainda fazem justiça com as próprias mãos. E ela não só foi assassinada dentro da própria família, como ao seu enterro, ao seu velório, não compareceram os principais sheiks drusos. Ela foi velada em casa e não no centro comunitário, enfim. Foi uma situação vergonhosa para a comunidade drusa, na minha opinião, né? Para eles não, porque eles não têm, enfim, fizeram isso abertamente, né? Ela era uma vergonha para a comunidade drusa, então, se bem eles não estão justificando o assassinato, eles também não estão honrando ela, enfim, porque teria sido uma pecadora em vida. Uma situação deprimente, essa muito problemática, enfim, que a gente está acostumado a ver aqui, está acostumado a ver a população ultra-ortodoxa judaica, ela tem menos esse costume de assassinar os parentes transgressores, entre muitas aspas, né, enfim, de regras religiosas. Eles expulsam, mas cortam contato totalmente, etc. Mas na sociedade árabe ainda é
uma lamentável prática, o assassinato, né, a morte por honra, enfim. E esse foi o caso mais que chamou a atenção essa semana. Não é a maioria dos casos, está longe de ser, como eu comentei, a maioria dos casos são mortes pelo crime organizado. E esse não foi, né? Mas, enfim, é um caso que vale a pena de chamar a atenção, porque até em Tel Aviv teve protesto contra esse assassinato, enfim. Na Semana do Orgulho, né, LGBT, QIA+, a gente teve um assassinato de uma jovem mulher, enfim, homossexual, simplesmente por causa da sua orientação sexual. Pois é, vemos aí que realmente eu tenho aquela visão, né, de que a política é justamente não fazer nada. Enfim, não precisa fazer nada a política do governo, eles que se resolvam lá do jeito deles. Enfim, vamos que vamos. Vamos à nossa próxima notícia, então, já que falamos aí do Benito Quiro, continuamos falando dele, já que dessa vez ele se envolveu em mais uma confusão, daquelas que só ele se envolve porque é um cara que não tem compromisso com absolutamente nada, né? E ele começou a acusar os manifestantes, né, do pessoal aí contra o golpe judicial, de incitar contra a polícia pelas redes e tudo mais, até que foi divulgado pela polícia que não era nada assim, que havia aí uma interferência de um governo do estrangeiro aí que estava tentando causar alguma confusão. Apesar da polícia ter desmentido, né, o que o Benito Quiro tinha falado, né, João? Ele não voltou atrás não e manteve a incitação contra quem não defende o golpe judiciário. Contra os manifestantes, né? Enfim, vou só dar uma aprofundada pequena, né? A polícia estava investigando uma série de postagens de incitação contra a própria polícia e que, enfim, que estavam surgindo nas redes sociais, né? Gente que estava dizendo que tem que bater nos policiais, que tem que fazer isso, aquilo, outro. E aí o Ben-Gvir já usou isso de trampolim político para detonar enfim, os manifestantes, dizendo que, olha só, esses manifestantes contra a reforma estão incitando contra a polícia, etc, 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 que marginais, e isso, e eles são criminosos, blá, blá, blá. Aí o Shabak, o Serviço de Segurança Geral, diz o seguinte, olha só, isso aí, esses perfis aí são perfis de bots que estão, segundo a nossa investigação aqui, sendo financiados e coordenados por um país estrangeiro. Enfim, quando a gente fala país estrangeiro, leia-se Irã, né? Eu não posso afirmar, mas enfim, a grande chance é que seja o Irã, a grande maioria das chances, até porque é um país que tem enfim, uma inteligência, um sistema cyber propenso a esse tipo de coisa, capaz de fazer isso, e é o inimigo mais poderoso de Israel atualmente. Não dá para você imaginar que é a Síria que está fazendo isso, e se for o Hezbollah, por exemplo, o Hezbollah e o Irã são praticamente a mesma coisa. Enfim, e aí é um caso que, quando você escuta uma coisa dessas e você é ministro do Estado, você no mínimo se cala, né? Fala, ok, beleza, falei demais, falei em cima da hora, falei antes da hora, vou ficar quieto aqui para não me comprometer. Isso é o que você faz se você tiver um mínimo de responsabilidade. O Ben-Gvir, como não tem nenhuma responsabilidade, como o compromisso dele é com o distúrbio, com o caos, que como ele não se preocupa com a verdade, para ele isso não é importante, porque a narrativa dele é mais importante, ele não só se desculpou, ele não ficou só no focado, podia ter se desculpado, que seria o ideal, ele reiterou. Ou seja, numa situação normal, ele seria acusado por estar colaborando com um inimigo do país, que está tentando causar distúrbio, e ele está fazendo coro com isso. Porque o inimigo quer justamente isso, ele quer causar distúrbio, ele está criando perfis bons para poder criar confusão em Israel. E o Ben-Gvir comprou essa confusão. E estão avisando para ele, olha só, isso aí é forçado, não tem ninguém fazendo isso. E ele ignora e fala, esses caras estão fazendo isso, estão incitando, e tem que ser e tal, eles são traidores. Quando no final das contas, quem poderia ser acusado? Quem poderia ser acusado a traidor da pátria é o próprio Ben-Gvir. Num país sério, e os brasileiros falam muito, começam muito essas frases assim, né? O Ben-Gvir, ele já teria demitido da polícia e sendo processado, né? Investigado e processado. Mas aqui, como o governo precisa dele, como ele tem poderes sobre a própria polícia, isso não vai acontecer agora. Pode ser que isso aconteça no futuro. Mas é um absurdo, é um caso, enfim, é impressionante, é espalhafatoso demais o tamanho da disfarçatez do Ben-Gvir para fazer um tipo de comentário desse e depois repetir quando a polícia e o Shabak desmentem o próprio Ben-Gvir. É um negócio absurdo. Mas como você mesmo falou, é um cara que não tem responsabilidade com absolutamente nada, é um cara que não tem
Nenhuma, né? O interesse dele é o caos, realmente. A gente sempre que fala do Benito, a gente fala disso. Ele quer o caos mesmo, o caos interessa a ele, né? E aí ele pode ser violento e tudo mais. Agora, interessante, né? Violência comendo aí na sociedade árabe, e ele não faz absolutamente nada, mas vai ganhar aí um dinheiro, né? Pelo menos comentamos disso, que está separado no orçamento, um dinheiro para ele montar a milícia dele, né? A Guarda Nacional. Ou se ele não consegue nem mandar a polícia para combater aí a criminalidade na sociedade árabe, ele vai fazer o que com a Guarda Nacional? Será que é para mandar para a sociedade árabe? E outra coisa, né? Esqueci de comentar lá quando a gente comentou aí da violência, sobre a questão do Shabak, né? Que já que você falou do Shabak também, é a tentativa de se usar o Shabak para combater o crime na sociedade árabe, ou seja, a tentativa de usar o serviço de segurança interno, né? Para combater o crime, ou seja, os árabes eles não são tratados como a violência não é tratada na sociedade árabe. Ela não é uma questão social, mas é uma questão nacional, né? Ou seja, você criminaliza mais ainda e torna o instituto, a organização do Estado, né, que é responsável pela segurança nacional realmente, no caso interna, mas contra terrorismo ou ataques, né, vindos do exterior, ele vai ter que cuidar de cidadãos árabes aqui dentro, ou seja, você criminaliza de uma outra forma, né? Você torna praticamente os árabes como todos terroristas, né? Porque é assim que o Shabak trata, né? Essa é a função do Shabak, tratar o terrorismo e não tratar o crime comum, né? Até porque muitas vezes o Shabak ele dá apoio, né? Dá costas para determinados grupos e pessoas, né? Do crime, já que eles dão informações, podem passar informações sobre atentados terroristas e tudo mais. Então, seria um tanto complicado. Eu acho que eles têm que aprovar uma lei para que isso seja permitido. Eu acredito que tenham várias questões aí. Essa lei não passe. Se passar, se caso seja aprovado no governo, não duvido que um governo desse queira aprovar uma lei, consiga aprovar, até porque eles têm maioria. Mas esperamos aí que, caso isso aconteça, realmente o Supremo Tribunal de Justiça breque, né, e freie essa possibilidade. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas à política interna essa semana. Bom, gente, a primeira notícia do bloco é sobre uma lei aí que os partidos ultra-ortodoxos querem passar, transformando em incitação qualquer pessoa que faça, enfim, suas críticas contra a população ultra-ortodoxa de uma forma geral. Isso passa a ser incitação contra os ultra-ortodoxos. Como é que funciona isso, João? É um antissemitismo só para ultra-ortodoxo, cara? Não é exatamente antissemitismo, né? Mas enfim, é uma lei especial. Já existe crime de incitação ao racismo em Israel, né? E os ortodoxos, como um setor, eles estão inseridos nisso. Mas eles querem atenção especial e pena especial para quem incitar contra eles. Na verdade, o objetivo é intimidar. E eu acho que é intimidar não exatamente as críticas aos líderes, mas sim perdão, eu acho que intimidar não exatamente críticas à sociedade, mas sim aos líderes ultra-ortodoxos, né? E, enfim, aos partidos, aos rabinos importantes quando fazem comentários inapropriados, para dizer o mínimo, né? É uma lei pessoal, digamos assim, ou setorial, enfim, que visa a intimidação. E no Brasil, a gente teve um caso parecido essa semana, com uma lei que dá proteção especial aos políticos, né? Aqui, basicamente, é uma lei que dá proteção especial aos políticos ultra-ortodoxos, aos rabinos, e à população também, mas não é a população que sofre mais com incitação, porque a população, de certa maneira, com comentários generalizantes, eles já estão protegidos pela lei de proteção e incitação ao racismo, né? Enfim, é uma lei vergonhosa que eles forçaram a barra para passar agora, porque eles estão tomando muita pancada, né? A liderança ortodoxa, e, enfim, eles querem evitar tomar pancada. Estão ganhando pancada, mas estão ganhando muito dinheiro também, né? Vamos ver o que alivia mais para eles. Eles querem menos pancada ou mais dinheiro. Bom, vamos então à nossa última notícia do bloco, e a notícia que, na verdade, aí movimentou, né, a cena no final da semana, no dia de ontem, principalmente ontem, aí a votação que teve no parlamento para construção, né, para formação aí daquela comissão que nomeia juízes para o Supremo, não, juízes de uma forma geral, não só juízes para o Supremo, mas juízes de uma forma geral, uma comissão que é formada por diversos setores da sociedade israelense, por setores da política, setores setores do governo, setores do sistema judiciário, da associação como se fosse a OAB, né, Associação de Advogados, enfim,
vários representantes nessa formação para a escolha de juízes. Esse é um dos pontos, né, que o governo vem tentando mudar, transformar nesse golpe do sistema judiciário. Inclusive, a formação, né, que o que o governo propõe é que o governo tenha maioria nessa comissão, o que faz com que o governo indique qualquer juiz que eles queiram que seja do interesse deles, já que eles vão ter maioria, visa tirar, né, o equilíbrio que tem entre as diversas correntes, diversos setores aí da sociedade, como eu comentei, e, na verdade, acaba atrelando a comissão de escolha dos juízes ao governo e à política do governo. Essa semana a gente teve a votação para os cargos, né, que são aí apresentados são cargos que são representados pelos deputados. A gente teve uma deputada da coalizão do governo, né, que apresentou o seu nome, e uma deputada da oposição que apresentou o seu nome. João, muita confusão. A deputada da coalizão ganhou a votação. Na verdade, são 2 nomes indicados, né? E foi um nome de cada um, mas só era um nome se você votava a favor ou contra. A deputada da coalizão, ela teve mais votos contra, ou seja, ela não entrou, não foi aprovada aí a sua participação na comissão, mas a deputada da oposição, ela sim venceu, ela conseguiu mais votos a favor do que contra, inclusive contando aí com votos de deputados do Likud, né, para que ela pudesse ter a maioria, e se fala muito, inclusive, de que Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, tenha votado nela. João, foi um dia tenso ontem, queriam fazer uma manifestação gigante em Tel Aviv, até porque depois que a deputada da oposição ela foi aprovada, teve lá o seu espaço, né, vai ter o seu espaço na comissão, e a deputada da situação foi reprovada no caso, o Netanyahu avisou que a formação dessa comissão vai ser postergada por mais um mês, e aí tanto o Lapid quanto o Gantz informaram que eles vão parar, pelo menos pelo próximo período, as negociações na casa do presidente para uma reforma judicial e não para um golpe judicial. E aí, João, como é que está essa confusão toda aí, cara? Pois é, Marquinhos, o negócio é o seguinte, quando o governo e a oposição começaram a estabelecer as negociações, né, quando o Netanyahu viu que não dava para ele aprovar as leis da proposta, e ele anunciou a paralisação e eles começaram as negociações, ele estabeleceu a data de 14 de junho como a data limite para formar a comissão, para chamar a comissão formadora de juízes, né, nomeadora de juízes. E isso ele prometeu não para o Yair Lapid, para o Benny Gantz, não para a população gerência, se prometeu para o presidente Buggy Herzog. Você tem minha palavra, dia 14, até o dia 14 a gente vai formar essa comissão. Né? Isso, obviamente, quando mesmo a partir dessa promessa, o Yair Levin, o Simcha Rothman, o Bezalel Smotrich, esse pessoal do governo, não estava satisfeito com essa comissão, porque esse é um dos pontos-chave para os apoiadores da reforma, né, do golpe. Eles querem mudar a comissão nomeadora de juízes para uma comissão que tenha 6 membros do governo, ou da coalizão, digamos assim, entre 11 membros da comissão. Ou seja, os membros da coalizão seriam maioria na comissão nomeadora de juízes e eles poderiam decidir pela nomeação de todos os juízes do país. O que é, obviamente, não aceito pela oposição, não só porque eles querem ter uma quantidade de membros também, mas porque eles acham que primeiro estudo que a nomeação de juízes no sistema parlamentarista israelense, ela não deve ser uma nomeação puramente política, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje a nomeação do juiz, a comissão, ela é formada por 9 pessoas, dentre os quais são 3 juízes, a presidente da Suprema Corte, 2 juízes nomeados por ela, que é o ministro da Justiça, um deputado que usualmente é da coalizão e outro usualmente da oposição, que aí já temos 6 pessoas, e aí a gente tem um representante da sociedade civil, e 2 membros eleitos pelo governo da direção da Ordem dos Advogados de Israel. Então, a gente tem aí 9 membros, dos quais 3 são membros políticos. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, o Yariv Levin quer mudar essa comissão, o governo já entendeu que não dá para mudar, pelo menos parte do governo, né? Eles estão nas negociações, e aí eles não queriam nomear, não queriam fazer a comissão, e aí a conselheira jurídica do governo obrigou a comissão a ser montada, porque hoje em dia Israel está com déficit de 90 juízes, tem processos que não andam por causa disso, e aí eles anunciaram que o Netanyahu falou, beleza, até o dia 14 a gente leva a votação e faz... Só que aí o governo veio com um papo, né, que é o seguinte, não, a gente vai querer
os 2 membros da Knesset vão ser nossos, não vai ter membro da oposição. A gente vai indicar 2 pessoas e vamos levar a votação, e se a gente ganhar, a gente ganhou. E isso é um problema, né? Porque você está quebrando com uma norma que não é uma lei, que você realmente pode indicar 2 membros do governo. Inclusive, a Elliott Shaked foi muito interessante há um tempo atrás, ela aproveitou que o Israel Beiteinu, que é um partido de direita, estava na oposição e tinha uma visão parecida com dela, e ela estimulou o Israel Beiteinu a indicar um candidato deles, e aí o governo apoiou. Então, não entrou um nome de consenso da oposição, porque o governo fechou, o governo, estou falando de alguns governos para trás, né? O governo eleito em 2015. Ele, enfim, negociou com a oposição, um membro da oposição que tivesse alinhado com o governo, né, nesse aspecto, né? Mas o que a oposição em geral faz é fechar um candidato só, né? Enfim, o governo fecha também um candidato só, e aí eles votam e se aprovam ou não. Em geral, o governo aceita que a oposição tenha um membro, porque, enfim, é uma coisa republicana, né? Mas não é o que aconteceu dessa vez, é o que estava para acontecer dessa vez. O Yariv Levin, ministro da Justiça, decidiu que ia indicar 2 membros do governo. E aí um monte de gente do governo ficou animada, a oposição, a gente comentou essa semana passada, na edição do podcast, a oposição que também estava rachada, porque cada partido queria indicar uma pessoa, se fechou no nome da Karin Elarar, que é uma deputada ex-ministra também do partido Yesh Atid, do Yair Lapid. Como o maior partido da oposição, era natural que eles tivessem essa preferência, e aí eles, enfim, estavam fechados com isso, e o governo indicava, a gente pelo menos tinha essa indicação do governo, né, que o membro indicado pela coalizão seria do deputado Yitzhak Cruiser, do partido Otzma Yehudit, partido do Itamar Ben-Gvir, né? Então seriam esses 2, mais o Yariv Levin e mais essas pessoas. E aí ficou esse negócio, porque eles falaram, não, a gente vai indicar 2 membros nossos, e aí o Benny Gantz e o Yair Lapid falaram, se vocês fizerem isso, prestem atenção, não vai ter mais conversa na casa do presidente, as manifestações vão voltar com toda a força, vocês estão dando um mini golpe, e blá, 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 etc, etc. E qual é a questão? Se você pensa bem que 3 membros da coalizão não são suficientes para decidir os juízes, é verdade. Só que vai ter eleições daqui a muito pouco tempo para OAB israelense. E o Netanyahu está tentando emplacar um sujeito chamado FNV, que é um cara dele, da presidência da OAB israelense, né, da Ordem dos Advogados. E se ele tem os 2 indicados da OAB ali, eles já são 5. Basta que um juiz ou um membro da sociedade civil esteja ali do lado deles, mais inclinado à direita, que eles já têm maioria. E eles vão poder, enfim, ter muita força na nomeação dos juízes, né? Eles vão desequilibrar a questão. Então não precisa de golpe nenhum no judiciário, do golpe legal. Você consegue dar um golpe na tradição da Knesset. E aí eles, enfim, começaram a tocar a situação dessa maneira, e aí o Benny Gantz e o Yair Lapid ameaçaram, e aí o Buggy Herzog também, e aí, de repente, na segunda-feira, vendo que o caos ia ser instaurado, parece que eles chegaram num acordo que que o Netanyahu ia aceitar essa indicação da Karine Elarar e ia pressionar o governo para isso. E o Lieberman, inclusive, foi até a imprensa, o Victor Lieberman, deputado ex-ministro da oposição, e disse, olha só, amanhã vai acontecer um negócio muito grave, depois de amanhã, perdão, que foi na segunda-feira, o Yair Lapid e o Benny Gantz aceitaram que a nomeação do membro da oposição fosse concedida pelo governo em troca que o governo permita que o Aryeh Deri seja ministro. O Aryeh Deri, vale lembrar, líder do partido Shas, partido ortodoxo sefaradita, que foi impedido de ser ministro, okay? Porque ele, no julgamento, no acordo que ele fez com a justiça no ano passado, ele teria renunciado à vida pública, né? E ele hoje é deputado, okay? E ele foi nomeado ministro do Interior e da Saúde, e a Justiça, a Suprema Corte, o retirou do seu cargo, obrigou o Netanyahu a demiti-lo, porque isso representava, enfim, eles usaram a cláusula da não razoabilidade, né, da falta de bom senso, e obrigou o Netanyahu a demitir o Aryeh Deri. Então, o que o Lieberman acusou naquele momento era que a oposição havia fechado um acordo com o governo de não sabotar uma proposta de lei que o governo tem em mãos, que é a Lei Deri, né? Lei Deri 2, porque a Lei Deri 1 já passou, Lei Deri 2, que proibisse a Suprema Corte
de interferir em nomeações do governo, né, nomeações políticas. Obviamente que o Gantz e o Lapid negaram isso, e ainda que fosse verdade, ainda que eles tivessem concordado com isso, caso eles tivessem concordado, seria impossível segurar os manifestantes em casa, porque essa é uma questão que é muito sensível para os manifestantes contra o golpe. Eles não querem que alguém passe por cima de uma decisão judicial dessa maneira, principalmente no caso de um sujeito que é reincidente em corrupção e que, obviamente, aceitou ali, o juiz falou na frente dele da sentença do julgamento, do acordo, na verdade, que ele estava abrindo mão da vida pública e ele não protestou, não questionou nada, né? Simplesmente tentou dar uma de João sem braço, Beto sem braço ali, e se virar ministro como se não tivesse acontecido nada. Então, o que aconteceu, na verdade, é que o Lapid e o Gantz, se em algum momento eles concordaram com isso não veio à tona. Eu acho que o Lieberman, o que ele tentou fazer ali foi chamar um pouco a atenção para ele, porque o Lieberman não está participando dessas negociações, ele desde o início acusa a intenção do governo de ser falsa, de não realmente querer isso, então ele está tentando chamar a atenção para ele ali. Mas, enfim, o que aconteceu foi que aparentemente tinha um acordo e o Netanyahu tinha concordado com isso. Aparentemente não, segundo muitas fontes, esse acordo existia. E aí, na quarta-feira de manhã, o Netanyahu teve uma reunião muito longa com o Yariv Levin, o Simcha Rotman e o Bezalel Smotrich, e ele saiu dessa reunião dizendo que ele ia adiar a comissão nomeadora de juízes. E aí o Gantz e o Lapid usaram outra vez a carta da implodir as negociações, né? Porque sabe que o governo tem medo de que os protestos imensos voltem a acontecer como era antes, enfim, e que isso não era razoável. Então aí o Gantz e o Lapid voltaram a ameaçar com isso, e aí ficou uma tensão muito grande. O que aconteceu naquele dia? Porque a votação para os membros da comissão ela ia ser levada. E a oposição falou: a gente vai levar o nome da Karine El-Arari e não importa o que acontecer, a gente vai levar o nome dela para votação. E se o governo rejeitar o nome dela, vai dar merda. Porque as pessoas vão sair na rua, vão protestar, e eu quero ver eles pagarem para ver. E vai implodir as negociações e vai ser culpa deles, porque eles que não estão cumprindo com o combinado. E se o Netanyahu adiar, também vai dar merda, porque ele prometeu até para o presidente que essa era a data final. Então, vamos ver o que vai acontecer. E aí, a causa foi para votação. Okay? E aí, no meio da votação, o líder do governo da Knesset, o Fux, disse... O Fux, não, obviamente, não é o ministro da Suprema Corte do Brasil. Ele disse o seguinte: não, a gente tem um acordo sim para o dele voltar a ser ministro e tal. Imediatamente, o Lapid e o Gantz falaram: não tem acordo nenhum. Okay? E aí começou uma briga interna dentro da coalizão, porque se o Netanyahu não queria exatamente adiar a comissão para não ficar mal para ele e ele não ser o responsável por implodir as negociações. Por outro lado, os radicais do governo não aceitavam que a comissão fosse armada dessa maneira, que os membros fossem indicados e que não tivesse mais impedimentos para a comissão ser armada, porque o Yariv Levin ele pode adiar por muito tempo a formação dessa comissão, ele pode alegar um monte de coisa para adiar, até o momento que a Suprema Corte vai dizer o seguinte: olha só, meu amigo, tu vai convocar isso agora, porque já passou o tempo demais. Então, o governo não quer ceder, não queria ceder, ou pelo menos os radicais do governo. E o Netanyahu estava numa encruzilhada. O que eu faço? Eu cedo e evito os protestos, e rompo com a minha base, tenho um grande problema com a minha base, com gente, enfim, posso perder o governo, ou cedo aos radicais malucos do governo que querem causar o caos, mas implodo as negociações e crio um estado de caos no país. E aí começou uma discussão, e membros do governo queriam ser indicados para essa comissão, e aí e a solução que eles chegaram foi a seguinte: olha só, a gente não vai indicar ninguém, vai ter só indicação da oposição. E aí uma deputada chamada Tali Gottlieb, do Likud, ela falou o seguinte: não, eu vou me candidatar. Ninguém pode me proibir, eu posso me candidatar, não tem nenhum acordo da coalizão que me proíbe de me candidatar, e eu vou me candidatar. Tali Gottlieb é uma mulher, com todo respeito à expressão e às outras mulheres enfim, do mundo, totalmente alucinada, que dá entrevistas gritando, que não deixa ninguém falar, que é uma das responsáveis das principais ativistas contra os refugiados africanos em Israel, queria mandar eles embora, enfim, que já fez declarações dizendo que o Ehud Barak, ex-primeiro-ministro, tinha que ser preso, enfim, um monte de absurdos ela tem dito, e ela queria, não à toa, ser a representante do governo nessa comissão para fazer bagunça. Né? E ela rejeitou tirar o nome dela, o Netanyahu chamou ela, gritou com ela, falou: você tem que tirar teu nome e tal. E ela falou: não vou tirar. Okay? Obviamente que ela queria ganhar pontos com os radicais do partido. Daqui a 1, 2, 3 anos, meio ano, sei lá, vai ter primárias no Likud, ela quer ganhar votos de alguns filiados mais radicais.
e ela resolveu levar até o final, e aí a votação, como eram só dois representantes, era aprovo ou não aprovo. Só que a oposição, ela tem 56 membros, e nessa votação eles eram 54, ok? Enfim, então eles não tinham condição, eles não tinham maioria, né? O governo, se não me engano, naquela votação, eles eram 58 ou 59 membros, tinha gente que não estava, né? Tem um outro que estava viajando para o exterior, e aí, quando um do governo está viajando para o exterior, a oposição, por missão nacional, a oposição também tira para ficar complementar, né? Um membro da votação, enfim. E aí os casos foram à votação. E aí, o que aconteceu? Foi um negócio meio absurdo, que a Karine El-Arar, a membro da oposição, ela foi eleita por 58 a 54. Ou seja, pelo menos 4 membros do governo, da coalizão, votaram nela, além dos membros da oposição. Eu digo pelo menos por quê? Porque pode ter membro da oposição que não votou nela. Você não sabe se os partidos árabes todos votaram nela, os deputados árabes todos. Você não sabe se alguém do Partido Trabalhista não votou nela, né? Ou do próprio partido do Benny Gantz, porque queria outra pessoa. Enfim, você não sabe. Às vezes as pessoas queriam mais é que implodisse as negociações. Né? Tem gente com múltiplos interesses ali. Então, mas pelo menos 4 membros da coalizão votaram nela. E 54 votos contra. E a Tali Gottlieb teve 15 votos a favor e 58 votos contrários. Ou seja, provavelmente as mesmas pessoas que votaram na Karine El-Arar votaram contra a Tali Gottlieb. O Lapid disse que sabe quem foram as pessoas da oposição que votaram na Karine El-Arar. Imagino que o Netanyahu não tenha sido uma dessas pessoas, mas a gente que estipula que foi, porque o resultado ele foi muito proveitoso para o Netanyahu, porque ele saiu acusando o Gantz e o Lapid olha só, eles ganharam o que eles quiseram, tiveram um membro deles na comissão e mesmo assim disseram que estão congeladas as negociações na casa do presidente, enfim. Então mostra que eles não queriam negociar nada. No fim das contas, o Gantz e o Lapid realmente anunciaram que não ia ter mais negociação nenhuma enquanto a comissão não fosse formada. Por quê? Porque se a Knesset aprovar só um membro, não pode ter comissão. Então, daqui a 2 semanas, a Knesset tem que indicar o segundo membro. E se não, daqui a outras 2 semanas, se ninguém for aprovado. E aí, o que acontece é o seguinte: se não tiver esses membros, não tem comissão. E o Lapid e o Gantz falaram assim: se não tem comissão, não tem negociação. Que o governo está tentando sacanear a gente não vai participar dessa sacanagem. A gente não vai ser parceiro deles nisso. O Lapid, hoje, ele deu entrevista no Canal 12 e ele disse o seguinte: com esse governo eu só compro em dinheiro vivo. Eu não dou crédito para eles. Eles me mostram o produto na minha frente, okay? E eu pago para eles em dinheiro na hora. De antemão eu não dou, eu não confio em ninguém dele, não confio em Netanyahu, não confio em ninguém. Tá aí a prova. Ele prometeu até para o presidente e não cumpre o que ele prometeu. Então, o fato é que a comissão não está acontecendo, mas quando a comissão acontecer, ela vai ter um membro da oposição. Com essa chantagem, o governo não pode mais jogar. E aí o que o Levin, o Smotrich, essa galera quer é implodir a comissão, não fazer comissão nenhuma, é passar logo a lei que muda, que altera a comissão, enfim, e aí ignorar essa votação da Knesset, que é o único jeito de não ter membro da oposição. Só que o Netanyahu sabe que isso é uma declaração de guerra para os manifestantes, para a população, e ele não quer isso. Então, o Netanyahu ele ganhou tempo. Tem gente que fala, olha só, o Netanyahu que estrategista, ele bolou tudo isso, no final das contas saiu o melhor cenário para ele. Eu não acho que ele bolou nada disso, eu não acho que ele tem controle sobre a situação. Eu acho que o Netanyahu ele não foi nada mais, nada menos do que o Netanyahu de sempre, que é a pessoa que leva as votações, leva as decisões até o último minuto, até o último segundo, para tentar ver o que ele consegue tirar de melhor nisso. Essa parte da estratégia dele, fixa de jogo, sempre foi. Não é só agora que ele está nesse momento delicado que ele faz isso. E no final das contas, não saiu o menos pior dos cenários para ele. Que qualquer cenário para o Netanyahu era ruim. E para o Gantz e para o Lapid, eles só têm a ganhar. Porque se eles perdem a votação ali, eles implodem as negociações. Se eles ganham, eles falam, a gente ganhou do governo mesmo sendo minoria. E se fica nesse limbo, eles botam o governo contra a parede e falam o seguinte: quer negociação, joga o jogo. Se não jogar o jogo, a gente deixa vocês em stand-by. E joga a responsabilidade no colo do governo. Agora, o que essa votação mostrou? Importante é o seguinte: a reforma ela não tem maioria, mesmo o governo tendo 64 deputados contra 56 da oposição. Ela não tem maioria, porque alguns membros do Likud mostraram, agora nessa votação, que a reforma não tem maioria, que eles estão dispostos a ser parceiros da oposição. É óbvio, a votação foi fechada, era secreta, ninguém sabe exatamente quem foram os traidores, embora a gente saiba, a gente tenha algumas evidências de quem foram, né? Quem são os mais moderados do Likud, quem faz os discursos mais contrários ao governo, etc, etc. Mas o que essa votação mostrou, de maneira muito clara, pelo menos para mim, é que o governo não tem maioria para fazer a reforma. E aí,
A questão é se o Yariv Levin já entendeu isso ou não. Alguns membros do governo continuam falando, tem que tocar essa reforma agora, logo, já demos tempo para a oposição, eles mostraram que eles não querem, vamos botar logo essa reforma e dane-se, e tal, a gente tentou, a gente ainda quer, mas blá blá, damos dar ultimato para eles. Mas, no fim das contas, essas pessoas são os loucos, ou os suicidas do governo, que não estão se importando com o que vai acontecer com o governo daqui a 1, 2, 3 meses. O Yariv Levin, ele é a pessoa que tem que entender isso, porque o Netanyahu já entendeu, já está muito claro para ele. Netanyahu ele quer sabotar a reforma da maneira que ele não perca o governo junto. Okay? E o Yariv Levin ele tem que entender agora que ele não tem maioria. Okay? E aí o que ele vai fazer é o seguinte, ou ele vai tentar trabalhar para ter essa maioria, o que cada dia que passa é mais difícil, porque, enfim, no momento que o governo anunciou que ia adiar a reforma, o dólar subiu para 3,73. Foi o maior valor que já tinha chegado aqui. A bolsa despencou. E aí, quando a Karine Elarara foi eleita, o dólar caiu para 3,60. Enfim, isso no mesmo dia, gente, em questão de horas. Okay? Então, as pessoas já entenderam que não tem essa reforma, ela é nociva, ela é muito problemática para o Estado. Mesmo se você acredita que ela pode ser boa essencialmente, no fim das contas, o resultado é mortal. E se o Yariv Levin já entendeu isso, e de que cada dia que passa é um dia que mais que ele perde para convencer o governo de que tem que fazer essa reforma, ele deveria renunciar, ele deveria se demitir do cargo dele de ministro e ver o que vai acontecer com o Likud, enfim, tentar implodir o Likud ou tal. Ele ainda não se convenceu disso. Ele é medroso, ele está viajando, ele não tem noção das coisas, enfim, ele tem algum acordo com o Netanyahu. Eu não sei por que ele ainda não renunciou, mas eu acho que depois de ontem, a gente está gravando na quinta-feira, como tradicional, e a votação foi na quarta, depois de ontem eu acho que ele já entendeu que a reforma já era, ela já era. Você pode aí mostrar que ela está sepultada, está enterrada. Óbvio que as manifestações ainda são importantes, é óbvio que vai ter alguma outra tentativa aqui e ali de tentar empurrar alguma coisa. Talvez o Levin só queira empurrar uma leizinha para chamar de dele, né? Mas no final das contas, a reforma está sepultada, pelo menos para esse governo, a menos, obviamente, que aconteça um desastre ou um milagre, depende do ponto de vista. Né? E esse milagre, segundo o Amit Segal, jornalista, né, de direita, ele tem dois nomes, né? Ele se chama Arábia Saudita. Né? Se o Netanyahu conseguir recuperar de alguma maneira o prestígio dele, ele pode tentar empurrar essa reforma. Mas eu acho que seja justamente o contrário. A Arábia Saudita pode ser o que salve a pele do Netanyahu. A reforma, para mim, ela já não tem mais salvação. Que aí só falta que algumas pessoas do governo entendam isso. Enfim, falei demais, vou deixar o Marquinhos falar agora. Falou tudo, né? Falou tudo. Explicou aí como foi a confusão dessa semana que tocou o terror. Acho que o governo está pedindo, vem cá, a Gottlieb, Talib Gottlieb, ela é tipo a Janaína Pascoal, cara? Ela tem umas semelhanças, Tem um quê, né? né? Mas, enfim. Tem o quê? Assim, a loucura. Mas Pascoal acho que ela é mais maluca. Mas a Tali Gottlieb, ela é histérica no mesmo nível. Mas ela tem um quê de Janaína Pascoal, tem um quê de. Tem aquele deputado também do Brasil que falava que para conversar com um doido, só outro doido. Mas aqui em Israel eles não são tão folclóricos como no Brasil. Né? Ela tem um quê Aqui de ela, Miri enfim. também, cara? A Miri Negev é muito calma perto dela, eu acho. Se a Miri Regev é calma perto dela, é difícil de imaginar. Bom, a gente conhece, a gente conhece. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário das notícias internacionais de Henry Gausto. Manda aí, camarada. Olá, João, Marquinhos, Nelsinho, demais companheiros, audiência do Conexão Israel, lado esquerdo do muro. A grande notícia dessa semana é a revelação por parte do portal Axios dos Estados Unidos de que os Estados Unidos e o Irã mantiveram negociações secretas em Omã, uma das monarquias do Golfo Pérsico. Interessante só falar que Omã, ao contrário do que normalmente se diz, não é um país nem xiita nem sunita. Eles são ibaditas, que é uma corrente independente ao sunismo e ao xiismo islâmico, e por isso também o Omã mantém certa postura independente nessa balança de fidelidades do Oriente Médio. Essas negociações teriam acontecido a partir do dia 8 de maio, entre iranianos e norte-americanos, sempre de forma indireta, com os funcionários do governo de Omã levando mensagens de um lado a outro, pelo menos essa é a narrativa oficial, é difícil confirmar, acredito que deve ser isso mesmo, mas ponto fundamental é que, ao contrário das tentativas anteriores, em que os Estados Unidos procuravam convencer o Irã
a retornar ao acordo assinado em 2015. Dessa vez, os Estados Unidos teriam enviado mensagens mais duras, que tinham como objetivo deixar claro as consequências para o Irã caso o governo do país siga adiante com o processo de enriquecimento de urânio necessário para a produção de armas nucleares. Há diferenças também em relação ao contexto desse momento, porque, para além da defesa dos aliados norte-americanos na região, principalmente as monarquias do Golfo e Israel, a abordagem teria levado em consideração a figura mais ampla da política internacional nesse momento, que é a participação do Irã ao lado da Rússia na guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos reconhecem um fato dado, que é o peso hoje exercido pelo Irã nesse novo eixo de poder formado por Rússia e China, e é o fato também que os Estados Unidos agora precisam correr atrás do prejuízo, porque é importante lembrar que em maio de 2018, por meio do seu ex-presidente Donald Trump, os Estados Unidos, muito pressionados pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, optaram por deixar o acordo que o governo de Barack Obama tinha alcançado com o Irã sobre o programa nuclear do país em 2015. 2015, que marca também eventos que profundamente causaram desgaste nas relações entre Estados Unidos e Israel, porque Netanyahu esteve em pronunciamento conjunto no Congresso norte-americano, casa de Barack Obama, esteve lá para justamente criticar abertamente e dizer que os Estados Unidos haviam cometido um erro ao assinar o acordo nuclear e pedir que o país se retirasse desse acordo alcançado de forma duríssima, em conversações complexas, de longa duração, etc. E, também é importante lembrar, considerado o maior feito da política externa do governo Barack Obama, por meio, naquele momento, do seu secretário de Estado, John Kerry. Essa crítica de Netanyahu, só uma parte, ela tem um peso muito grande no processo de desgaste das relações entre Estados Unidos e Israel, como as que existem hoje. Esse desgaste ele é evidente nos dias de hoje, em função da reforma jurídica levada adiante pelo governo de Israel, por um governo sustentado por partidos de extrema-direita em Israel e pelo histórico de críticas que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez aos aliados norte-americanos, em especial aos democratas. Tudo isso já comentei aqui, é de conhecimento público da maior parte dos nossos ouvintes. Agora, o problema é que os Estados Unidos precisam correr atrás desse prejuízo. Quer dizer, é preciso, de alguma maneira, convencer o Irã a retomar o prumo, a voltar a dialogar com os norte-americanos sobre o seu programa nuclear, depois desse enorme passivo que pesa sobre a relação entre os dois países. E o pior, no caso da perspectiva norte-americana, da perspectiva de Israel. O Irã é um país acostumado a sanções internacionais e que, nos últimos anos, conseguiu se inserir ou inserir a sua política externa, a sua projeção de poder regional, num novo eixo que existe no Oriente Médio, capitaneado por Rússia e China. O Irã é parte desse eixo, inegavelmente, conseguiu estabelecer acordos econômicos com a Rússia e, principalmente, com a China, que permitem um alívio às sanções ocidentais. A situação atual dos Estados Unidos lembra muito aquele sujeito que teve uma discussão de relacionamento com a namorada, ele está naquela posição, digamos assim, entre aspas, em que ela quer muito relacionamento, ele quer mais ou menos, ele acaba abrindo a relação, ela vai embora, sofre pesadamente, mas, como de costume, reconstrói a vida, sua força sentimental, posteriormente retorna à sua rotina de relacionamentos, volta a namorar outras pessoas, etc. E aí o namorado arrependido busca conversar novamente com a namorada, com a ex-namorada, para convencê-la a lhe dar uma nova oportunidade. Acredito que os ouvintes que já passaram por isso sabem como isso costuma terminar, ou não terminar. É uma missão duríssima, não só no nosso exemplo, mas
para os Estados Unidos. A diferença em relação ao exemplo do namorado com a namorada é que os Estados Unidos são a maior potência global ainda. E apesar desse momento de, digamos, fortalecimento chinês, russo, iraniano, a nova configuração no Oriente Médio, o fato é que os Estados Unidos continuam a ser a maior potência global e, vamos admitir, isso é um tremendo poder para se exercer, não é mesmo? Mas a configuração é completamente diferente. A notícia vazada e publicada pelo portal Axios, ela tem importância global e, a partir dela, surgem outras notícias de que as repercussões de que Netanyahu teria dito que, na verdade, se trata de uma busca por um novo mini-acordo sobre o programa nuclear iraniano, com o qual ele não concorda, mas é uma situação completamente diferente daquela de início de 2018, quando o acordo sobre o programa nuclear iraniano ainda vigorava, com a presença dos Estados Unidos, novamente a maior potência global. Agora é preciso correr atrás do prejuízo, e Netanyahu depende de um governo democrata que lhe é claramente hostil. É um governo que continua a manter a aliança de segurança, de valores morais, éticos de governos com Israel, de regime democrático, etc., mas é um governo que é profundamente crítico a Netanyahu como liderança, e isso não é mais segredo para ninguém. Netanyahu ainda aguarda um convite do presidente Joe Biden para visitar a Casa Branca. Biden já fez o convite ao presidente de Israel, Yitzhak Herzog, que é um sujeito visto pela Casa Branca como alguém mais razoável e que a grande mensagem é que cabe a Herzog ser o anfitrião das negociações sobre a reforma judicial em Israel. É visto como alguém capaz de negociar com lados opostos, é visto como alguém capaz de lidar com a diversidade, com as opiniões contrárias de forma razoável. É uma baita mensagem, não só a Benjamin Netanyahu, que não é um político de extrema-direita, como já expliquei em outras ocasiões, mas principalmente aos partidos que hoje compõem sua coalizão, esses sim, partidos extremistas, muitas vezes com posições racistas de muitas maneiras. É isso, pessoal. Esse foi o meu comentário dessa semana. Espero que possamos nos encontrar novamente na próxima semana. E tenham todos um bom podcast. Um abraço aos amigos aí. Valeu, Henry. Brigadão e te esperamos na semana que vem. E vamos passar, então, para o bloco do esporte para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burdi, que me mandou um áudio já muito cedo hoje, depois da vitória no basquete. Terminou aqui a Liga não, né? A Copa do Basquete. E aí temos vitória. Eu não vou dar spoiler, não. Ouçam um comentário do camarada Nelson Burdi. Foi um terceiro jogo aí do playoff disputado entre Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv. Manda aí, mestre, quem foi que saiu vitorioso dessa aí? Meu caro Gorange, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está aí já preparando as suas férias de verão. É o João que está aproveitando essa chuva fora de época para se refrescar com a família. Campeonato israelense de basquete masculino chegou ao seu final. O Maccabi Tel Aviv ganhou o seu título de número 56 na competição. 3 jogos emocionantes, eletrizantes contra o Hapoel Tel Aviv, que foi a grande sensação do campeonato. Primeiro jogo no ginásio do Maccabi, o Maccabi venceu por uma diferença de 11 pontos. Depois, o segundo jogo no ginásio do Hapoel, o Hapoel venceu por uma diferença enorme, foi 112-78. E na finalíssima, de novo no ginásio do Maccabi, 94-90. E o título do Maccabi Tel Aviv, outro jogo eletrizante, outro jogo muito disputado, em que o Hapoel Tel Aviv, no último quarto, abriu uma diferença de 17 pontos, estava perdendo por 15, abriu 17-0, virou o jogo por 2 pontos, mas aí o Maccabi fez 7 pontos seguidos, passou à frente novamente, no final 94-90, esse título do Maccabi, mas teve água no chope. O Hapoel realmente fez muito bonito e se mantiver a estrutura, vai mais longe ainda na competição. Lembrando que o Hapoel é uma agremiação de sócios, não é um clube empresa.
e isso aí fica de exemplo para outros clubes do basquete israelense. No futebol, o grande exemplo é o Hapoel Jerusalém. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre, brigadão, te esperamos na semana que vem. Ô, João, eu sei que você não vai comentar sobre o basquete, mas você tem algo a comentar sobre o esporte israelense, cara. Fala aí, qual é? Não, sobre basquete, enfim, até tenho, né? Meu filho ficou triste, né? Torcedor do Hapoel Tel Aviv, acordou no dia seguinte. Quanto foi o jogo? Quanto foi o jogo? Eu falei, pô, 94-90 pro Maccabi. Ele ficou meio triste, não chorou não, mas ficou um pouquinho triste. Mas enfim, o Maccabi era o favorito, apesar de que o Hapoel deu uma sapatada no Maccabi, ganhou de quase 40 pontos no terceiro jogo. Mas enfim, no final deu o Maccabi. Mas olha só, o que eu vou falar não tem nada a ver com basquete, tem a ver com futebol e também tem mais a ver com política do que com futebol. Mas é um fio que eu escrevi hoje, isso num fio para o IB, pequeno, até curto, no Twitter, quem quiser dar uma olhada. Mas eu vou comentar aqui agora também, porque foi muito curioso, né? O Omer Atzili, ele foi o melhor jogador, artilheiro do último campeonato israelense, com 21 gols, fez uma mais do que o Eran Zehavi, que é atacante que andou pelo PSV, pelo futebol chinês, né? Então, o Botafogo até sondou o Zehavi, mas acabou que não trouxe. O Omer Atzili roubou a cena, né? Ele é um ponta, muito talento, de 29 anos, vai fazer 30, e, enfim, foi tricampeão agora pelo israelense, pelo Maccabi Haifa, e ele acertou a transferência dele para o Al Ain, do Emirados Árabes Unidos. Né? O Atzili, em 2020, perdão, em 2018, ele foi acusado, junto do Dor Micha, que é um outro jogador que hoje joga no Hapoel Beersheva, de ter tido relações com com duas meninas de menos de 16 anos, que em Israel é ilegal. E eles se defenderam na justiça e provaram de alguma maneira de que eles não tinham conhecimento, de que elas esconderam a idade deles e que, enfim, que eles não tinham conhecimento, então que não configuraria crime. Nessa brincadeira, quando o clima pesou, ele fugiu, foi jogar no Chipre, no Hapoel do Chipre, né? Não é o mesmo Hapoel de Israel, mas enfim, foi jogar no Chipre e voltou para o Maccabi Haifa, foi tricampeão, e estava tudo na melhor fase para ele, jogando na seleção e tudo muito bem. Enfim, o jornal Haaretz achou umas mensagens entre ele e o Dor Micha que mostravam que eles sabiam que elas eram menores de idade, sabiam que elas eram que era proibido o que eles estavam fazendo, e aí o bicho pegou, eles tiveram que pedir desculpas, eles ainda não foram condenados, mas o clima pesou muito para eles foram muito criticados, ele perdeu o apoio da opinião pública aqui, renunciou à seleção israelense, e aí ele decidiu agora aceitar uma proposta dos Emirados Árabes, né? Outra vez sair do país, respirar um pouquinho, sair da perseguição que ele está sofrendo justa, né, no caso, e foi para um lugar enfim, que parece que não querem saber do passado dele, né? Porque o Atzili, israelense, nasceu aqui, os pais dele nasceram aqui, os avós dele são romenos, ele inclusive tem passaporte romeno. E no site do time do Al Ain, do Emirados Árabes, ele está descrito como nacionalidade romena. Ele não foi descrito como israelense. E isso é curioso, porque os Emirados Árabes são o parceiro, o amigo querido de Israel dos últimos tempos, né? Que Israel, enfim, todos os israelenses estão viajando para Dubai, todo mundo muito feliz, temos um amigo no Golfo, né? Enfim, um amigo importante, né? Não é uma grande potência, mas é um país importante do Golfo. Moderno em comparação aos países do Golfo, pelo menos do ponto de vista capitalista, né? E todo mundo acha que os Emirados Árabes são os nossos grandes amigos, mas acho que a população dos Emirados Árabes ainda não está tão favorável a Israel, a opinião pública lá, a ponto de que o primeiro jogador israelense que vai jogar no campeonato local deles, eles escondem a nacionalidade e mostram a segunda, né? Como esse cara, enfim, ignorando que o cara nasceu em Israel, jogou quase a carreira dele inteira em Israel, enfim, fala hebraico, serviu o exército, jogou na seleção israelense até pouco tempo atrás, enfim. Então, eu acho que, no fim das contas, para o Omer Atzili caiu bem, né? Porque ele quis ir para um lugar que ninguém se importa com o passado dele, e eu acho que apagaram o passado dele totalmente ali, até o lugar onde ele nasceu, jogou, enfim, a língua que ele fala, tudo isso foi trocado. Apagaram o passado até dos pais dele, chegaram só nos avós, antes deles virem morar, no caso, na Palestina, né? Quando eles vieram para cá, porque ainda não tinha nem Estado de Israel. Enfim, só deixei essa curiosidade aqui. Quem quiser ver a foto lá do site, é só entrar no site do Al Ain em inglês, que está lá escrito, ou entrar no Twitter do IB, é um fio que eu escrevi para o IBER e ver aí, acho que a penúltima postagem. Então, pessoal, vai uma atualização de esporte aí no último minuto. Ontem Israel venceu a Bielorrússia por 2-1, fora de casa, nas eliminatórias da Eurocopa, e agora assumiu a terceira posição na chave, cujo favorito é a Suíça, que inclusive já ganhou de Israel, que aí a briga de Israel deve ser com o Kosovo e com a Romênia pela segunda vaga no grupo. É isso aí. É isso.
João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Agora a gente pode ficar por aqui. Beleza, ficamos por aqui então e voltamos então na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu.